Eu vou falar aqui hoje de um problema, de um tema muito difícil. O primeiro acidente machuca o corpo, o segundo, muitas vezes, apaga o rastro do acidente. A queda acontece, o corte acontece, batida de carro acontece, a dor vem, a pessoa é atendida, vai para casa, deita, tenta respirar e acha que o pior passou, está medicada. Só que em muita empresa o pior começa depois. Começa quando ninguém registra direito o acidente, quando a chefia empurra para frente, quando o local muda, quando a testemunha esquece, quando o trabalhador melhora um pouco e pensa que talvez seja exagero insistir. E é nesse ponto que a dor deixa de ser só física e vira disputa sobre o que aconteceu, onde aconteceu e quem vai reconhecer o fato de verdade. Eu sou Mário Farina. E esse é realmente um assunto delicado e difícil. Mas eu pretendo deixar aqui alguma contribuição. Antes de mais nada, não esquece de dar o like, dedinho não dói, de se inscrever no canal e de fazer seus comentários. E fique até o final, porque na verdade, nua e crua, eu vou te tocar num ponto muito importante sobre acidente de trabalho que muita empresa não admite. E muito trabalhador acidentado descobre tarde demais. Então, é orientação mesmo. Quando acontece um acidente de trabalho, a primeira urgência é médica, isso sem qualquer dúvida. Isso não está em discussão. A pessoa precisa ser socorrida, avaliada e tratada. Mas a segunda urgência, e muita gente fala aqui, é documental. O atendimento cuida da dor. O registro do acidente protege a história. Obviamente, desde que você tenha capacidade de estar em condições de fazer esse registro. A partir do momento que houve queda, corte, esmagamento, queimadura, lesão por esforço, batida, choque, acidente no trajeto ou qualquer ocorrência ligada ao trabalho, o raciocínio precisa ser simples. Primeiro socorre e depois o rastro, a documentação. E rastro significa atestado médico detalhado, laudo, exames, horário, nome de quem viu, função que exerce, local onde ocorreu. O local é fundamental. Dinâmica do que aconteceu, se for possível, sem criar nova confusão. Imagem do ambiente e do que ficou marcado ali. Se possível, se você estiver em condições, ou alguém, colega, estiver em condições, foto ou vídeo. O INSS mantém serviço específico para registrar comunicação de acidente de trabalho, o CAT. E o próprio portal do governo trata o CAT como documento de referência no caso. O trabalhador costuma errar quando pensa assim. Fui atendido, então está resolvido. Não está. Resolvido é outra coisa. Atendido é uma etapa. O caso só começa a ficar protegido quando o fato deixa de depender da memória cansada das pessoas que estão sofrendo ou medicamentadas. Também é importante acabar com uma fantasia muito comum. Muita gente acha que o CAT, a comunicação, é detalhe burocrático, que só faz sentido se houver afastamento longo. Não é essa a lógica prática. A comunicação, a CAT, existe justamente para comunicar o acidente e cria trilha formal do ocorrido. E o governo mantém canal para registrar, consultar e imprimir o documento. O E-Social, E minúsculo, S maiúsculo, E-Social, também destaca a emissão do CAT em seus ambientes, inclusive no doméstico. Um acidente doméstico, que mostra que esse registro é parte real do sistema e não enfeite administrativo. A conversa com a empresa, portanto, precisa ser limpa. Não é hora de pedir favor, de pedir desculpa ou de falar com vergonha, não importa de quem foi, se houve culpado ou não. A fala madura é curta. Houve acidente de trabalho ou de trajeto para o trabalho ou do trabalho para casa. Precisa de emissão da CAT e cópia do registro. Pronto. Ponto. Porque a partir daí a empresa vai mostrar pelo comportamento se quer tratar o fato como fato ou se quer empurrar o problema para frente. E esse é um ponto que pouca gente gosta de dizer com clareza. A empresa que tenta resolver e a empresa que tenta diluir o problema.
diluir no tempo, na dúvida, diluir na mudança de local, diluir no vamos ver depois. Depois a gente vê isso, diluir no cansaço do próprio trabalhador esgotado ou em tratamento. É por isso que o segundo acidente é tão comum. Não é o da máquina nem o do piso molhado, é o de deixar o caso escorrer sem trilha. Outro ponto importante, acidente de trabalho não é só aquele caso clássico dentro do galpão da fábrica, do escritório, o próprio sistema de CAT. E os serviços associados tratam também de acidente do trajeto, do caminho para o trabalho, ou do trabalho para casa. Isso muda muito a leitura apressada que empresa e trabalhador fazem. Também vale dizer que acidente não é sempre azar, às vezes é falha de gestão, de prevenção, de supervisão, de equipamento, de treinamento ou de ambiente. O Estado brasileiro continua usando indicadores e instrumentos ligados à acidentalidade como o fator acidentário de prevenção, justamente porque esse tema é estrutural e não é episódico. Não acontece de vez em quando, acontece muito e sempre. E nem toda empresa está no mesmo rol. Tem empresas gigantescas com esquemas maravilhosos, tem empresas pequenas que não têm toda a estrutura. Tem empresa individual. Então, qual é o caminho mais inteligente? É esse. Trate o acidente como fato sério mesmo quando a dor parecer suportável. Porque muita confusão nasce justamente quando a pessoa minimiza cedo demais. Guarde papel, exame, atestado, horário, nome de testemunha, converse com a empresa e cópia da CAT, da comunicação. Se houver afastamento, acompanhamento ou nova complicação, essa base faz toda a diferença para você. Se a empresa começar a agir como se o caso fosse incômodo administrativo e não ocorrência real, você já sabe que não pode descansar na boa vontade da empresa. Também é preciso avaliar os prós e os contras. Se a empresa se comporta de forma correta, emite documento, preserva o fato, conversa direito e não inverte narrativa, muitas vezes o caso pode seguir com menos tensão. Se a empresa empurra, relativiza, muda a versão ou trata o trabalhador como exagerado, o sinal é outro. Aí não basta a recuperação física, é preciso proteção de caso. A verdade nua e crua. Muita empresa fala de segurança do trabalho enquanto tudo está no PowerPoint, é bonito, tem toda a estrutura. O problema é quando a segurança vira sangue, fratura, afastamento e papel. Aí algumas descobrem subitamente que preferem administrar imagem a administrar verdade. E muita gente só entende tarde demais que acidente sem rastro vira dor particular, dor privada. Com documento vira fato, sem documento vira lembrança disputada, memória cansada e versão conveniente para quem tem mais força dentro da estrutura. Se esse episódio te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal, escreva nos comentários sua opinião. Se você já viveu alguma coisa nesse sentido, como foi? Cuide do corpo, mas também cuide do rastro. Porque dor sem registro cansa 2 vezes. Aproveite seu dia e procure ser feliz. Até o próximo Casos e Carreira.